e que ainda vão chegar. E que Deus nos permita, né, sermos dignos da presença dele em nosso lar, aqui na casa, em todos os lugares. Vamos agradecer só pessoalmente, né? Assim, cada um feche os seus olhos, pense em Deus, pense em Jesus, nosso mestre amado, que nos dá a oportunidade de conhecermos, de aprendermos constantemente. Senhor Jesus, esteja conosco em todos os momentos, permitindo que a espiritualidade amiga esteja junto de nós também, fazendo com que em nossas famílias tudo esteja claro, tudo esteja bem, apesar de muitas coisas acontecerem e a gente não saber como definir a situação. Vamos procurar ter mais esperança, saber que Cristo está do nosso lado, nos apontando caminhos e saídas, né, para que renovemos mesmo nossas forças e as nossas famílias sejam unidas, sem aqueles problemas feios, né, que se encontram, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Então, que Jesus ilumine os nossos caminhos e que as nossas vidas sejam cheias de coisas boas e não de coisas ruins. Então, é com muito prazer que te recebemos, Emerson. Hoje, a noite é sua. Boa noite, gente. Então, como vocês já me conhecem, tá certo. Mas eu acho que esse pessoal de casa podia vir para cá. Principalmente quem estiver morando em outra cidade. Eu acho que ficaria muito mais fácil. Não ficaria? Vocês me conhecem, fiquem à vontade para participar. Nós vamos falar a respeito dos desafios da família. Pense você, qual é o principal desafio que você tem no seu relacionamento? Relacionamento familiar, seja no conjugal, seja com filhos. Qual é a principal dificuldade que a gente tem tido nas nossas relações? Vocês têm até 9 horas para responder. Qual a principal dificuldade que a gente tem tido? Pode falar. Se vocês falarem, eu anoto. Diálogo. O que mais? Tolerância. O que mais? Aceitação. Compreensão. Concordância está dentro da aceitação. O que mais? União. Respeito. Tá bom? Vai acabar a tinta e não acabar os problemas. Religiosidade ou religião. Com uma palavrinha nós podemos resumir isso aqui? Com uma palavrinha? Qual palavrinha que a gente pode resumir? Que se nós tivermos essa palavrinha, está resolvido o problema. Amor? Rapaz, mas aí está muito longe, nós não vamos ter jeito. Então nós não vamos resolver o problema de família nunca. Que a parte mais difícil para conquistar é o amor. Esse é o último valor. A gente fala de amor, mas a gente ainda não sabe amar. A gente ainda não vive o amor. Falar em amor a gente fala com facilidade. Falar de amor hoje não é difícil. Vai amar. Como diz Madre Teresa de Calcutá,
Amar o próximo da Rússia, dos Estados Unidos, amar o próximo do Chile, é fácil. Ame o próximo da sua casa. Qual palavrinha que a gente pode resumir isso aqui? Disciplina. A recomendação que o Emmanuel deu, para o Chico, a gente acha que disciplina é só na hora de começar a reunião, na hora de fazer alguma atividade filantrópica. Disciplina é tudo. Se a gente tiver disciplina na nossa relação com o outro, a gente fala e o outro, e depois o outro fala e a gente disciplina. Se a gente tiver tolerância nas dificuldades do outro, o outro vai aprender a ter tolerância nas nossas. Porque senão fica parecendo, a gente é intolerante, como se a gente fosse perfeito. O problema é sempre o outro. Se nós soubermos aceitar o outro do jeito que ele se apresenta, ele também nos aceitará. Isso é disciplina, gente. Então, se a gente pegar todas essas situações aqui, a gente pode resumir com a palavra disciplina. Aí, aqui a gente está falando de valores. Valores do campo moral. No lado físico, se a gente pensar em valores, vou pegar um outro exemplo. Disciplina na alimentação. Se a gente tiver disciplina na alimentação, a gente vai ter problema de saúde, por exemplo, com a gula? Vai ter? Não, não vai ter. Imaginem vocês como falta de disciplina tem hoje. Está frio? Vocês estão achando que está frio? Tem certeza, não tem? Está frio. Tem gente que está morrendo. Mas não de frio. Tem gente que está morrendo. A gente tem sobra na nossa mesa. Tem gente que está morrendo, mas não de fome. De que essas pessoas estão morrendo? Elas estão morrendo de abandono. Porque se a gente tiver disciplina, ninguém morre de frio e ninguém morre de fome. Porque se a gente tiver disciplina, a gente vai ser solidário. Se sobra na nossa mesa, se a gente é capaz de fazer reuniões, se a gente é capaz de sobrar, de fazer para sobrar nas festas, nos encontros de família, se a gente faz para sobrar, por que tem gente que morre de fome? Por que tem casas que sobram muito e tem outras que não têm nada? Por que tem pessoas que estão cheias de agasalho e tem outros que estão com frio? Por causa do abandono. Então o problema não é o frio, é o abandono. Então tem gente que acaba morrendo de frio. Tá claro? Se nós tivermos disciplina nos valores morais, se tivermos disciplina nas nossas relações sociais, nosso problema fica resolvido. Agora, se a gente esperar o amor nascer, ele não vai nascer se a gente não tiver disciplina. Não tem jeito a gente amar sem disciplina, não. Tanto que a gente verbaliza o amor, verbaliza. A mesma pessoa com quem a gente verbalizou, a gente agride. E aí, André Luiz coloca para nós da seguinte forma, aí trazendo especificamente para o núcleo familiar. Aliás, deixa eu fazer uma dica aqui, que para quem está dormindo, quem dorme aqui com 2 cobertores, levanta a mão. 2. Por cima de você? Por cima? Quem dorme com 3, levanta a mão. Por cima. Só para eu mostrar para vocês uma técnica para vocês dormirem com 2, mas só um por cima. Vocês já conhecem a técnica? Cobre o lençol. A pessoa às vezes dorme com 4, está frio demais, coloca 3, 4 por cima dela. Não coloca nenhum por baixo. Aí é que está o excesso. Porque se você colocar um cobertor por baixo, vocês já notaram que quando você deita em cima do lençol, você deita e você não pode nem mexer? Por que você não mexe? O outro lado está frio. Mas por que está frio? Porque o frio que está vindo do solo, ele vem até o lençol, ele para ali.
Aí o lençol fica gelado, você deita. Nossa, não gosto nem de virar de posição, porque na hora que você virar de posição está gelado. Então, coloca um cobertor por baixo, vira de posição para lá e para cá, coloca um por baixo e um por cima e faz um sanduíche de si mesmo. Você se aquece. Tá claro? Mas o André Luiz fala para a gente assim: maternidade e paternidade são ministérios sublimes. O lar é a primeira escola. Os pais, os primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Ele coloca isso para nós no capítulo 16 do livro O Espírito da Verdade. Então, maternidade e paternidade são ministérios sublimes. Imagina, o que é ser mãe, o que é ser pai com uma palavrinha? O que é ser mãe com uma palavrinha? Isso mesmo. Mais ainda. O que mais? Responsabilidade, mais. Renúncia, mais. Muito carinho, mais. Paciência, mais. Fé, mais. Afeto. Vocês estão vendo que se a gente ficar aqui, vocês vão falar tudo para a mãe. Quando eu perguntar o que é pai, vocês vão falar, já falei tudo para a mãe. O que sobrou é pai. Então, André Luiz fala para nós, maternidade e paternidade são ministérios sublimes. Aí nós criamos um ditado para significar mãe. Nós falamos que mãe é, com uma palavrinha, mãe é mãe. Não tem esse ditado popular? Não, mãe é mãe, viu, cara? Aprenderam isso? Quando a gente não consegue definir mãe, você fala que mãe é mãe. Aí, nós vamos definir aqui mãe, antes dela se casar, depois ela ficou assim mais rechonchuda. Mãe. Não, gente, um pouquinho mais rechonchuda. Bem rechonchuda, então. E o que é pai com uma palavrinha? Pai, exemplo. Mas tem um ditado popular que fala pai. E a gente nunca escutou a frase pai é pai, viu? Nunca escutou. Pai é palha, esse a gente já escutou. Eu não sei porque que sua mãe que falou, porque hoje os jovens é que falam, sua mãe não é tão nova assim. Mas na nossa época, os jovens falam muito pai é paia. Mas tem um outro símbolo que nós encontramos de pai. E que a gente falava, hoje a gente quase não escuta, mas a gente já falou. Pai é quadrado. Ouvimos ou não? Não vou falar com meu pai, não, que meu pai é quadrado demais, vou falar com minha mãe. Cara, mas por que você vai falar com sua mãe? Porque mãe é mãe, meu. Falamos isso quando a gente era menino? Imaginem esses dois aqui. Nós temos aqui a soma, o pai e a mãe. Nós temos aqui o lar. Se nós temos aqui o lar, o que André Luiz fala para nós? Paternidade e maternidade são ministérios sublimes. O encontro dos dois é um ministério sublime. Ora, se ele está falando de paternidade e maternidade, está faltando quem aqui? Os filhos. Você tem um filho que ele é flexível. Você fala com ele 1, 2 vezes e ele entende. Você tem um outro filho que ele é obtuso. Você fala com ele 8 vezes e ele não entende. Você tem um outro filho que ele é a cara do pai. Do jeito que você trata seu marido, você já sabe, ele é do mesmo estilo. Você tem um outro filho que ele adora aparecer. Ele é a estrela da casa. Ele não pode ver um tijolo que para ele é palco. Tá claro? Aí nós temos um ditado popular também que fala assim, eu não sei por que o primeiro é diferente do segundo. Se eu criei todos... Mentira. A gente já começa mentindo. Por quê? Os nossos filhos são iguais? Eles são diferentes.
Se eles são diferentes, eles vão exigir da gente de forma diferente também. Esse que é flexível, eu falo 1, 2 vezes. O que é obtuso, eu falo 8. O obtuso testa a minha paciência. O flexível, ele fortalece a minha docilidade. Porque você fala 1, 2, não precisa aumentar o tom de voz. A cara do pai, esse aqui, olha, do jeito que você trata o seu parceiro lá. Esse aqui que adora aparecer, ele só faz quando tem público. Ele vê que o pincel está acabando, ele vai lá embaixo, busca o pincel, porque tem gente olhando. E aí tem gente que fala assim, esse é o filho que eu queria ter. Aí a mãe escutou e fala assim, leva para você. Porque ela convive com o menino. Tá claro? Ou seja, os nossos filhos são diferentes. Olha o André Luiz. André Luiz coloca então para nós, maternidade e paternidade são ministérios sublimes. A questão da educação, a formação, o encontro, o reencontro, os desencontros, ministério sublime. O lar é a primeira escola. Tudo aprende dentro de casa. O lar é a primeira escola. Pode falar. Aí eu vou colocar uma frase para vocês, que a palavra tem um ditado popular. Eu vou acrescentar nesse ditado. O ditado popular diz o que para nós? A palavra convence, o exemplo arrasta. Esse é o ditado. Todo mundo conhece? Agora eu vou colocar por conta própria, acrescentando esse ditado. A palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a dor transforma. Ô, gente, não tem ninguém se transformando sem sofrimento. Não tinha necessidade, mas a gente não está dando conta. Não tinha necessidade, não. O exemplo arrasta. Olha o exemplo que Jesus deixou. Nós estamos estudando hoje. Tem quantos anos que Jesus passou por aqui? 2000 anos. Essa não é a nossa primeira encarnação depois de Jesus, não, gente. Ninguém aqui ficou... Vocês estão com a cara de terráqueo. Ninguém ficou no plano espiritual 2000 anos e reencarnou agora. Ninguém. A gente vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. E o exemplo do Cristo ainda não nos arrastou. Aí o que faz a gente caminhar? A dor. Começa o sofrimento. Sofrimento com o filho, sofrimento com o marido, sofrimento consigo mesmo. Por quê? O lar é a primeira escola. Nós somos os primeiros professores. Como primeiros professores, a gente está sendo disciplinado? O Chico escutou isso de Emmanuel no século XX. Nós estamos no século XXI e ainda não aprendemos. Entenderam o problema? Ainda não aprendemos. Quando a gente fala em desafio para o século XXI, desafio do terceiro milênio, se nós aprendermos a lidar com a disciplina, acabou. Vamos pegar um exemplo. Desmond Tutu foi um sacerdote anglicano que viveu na África do Sul, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1983. Ele conviveu com Nelson Mandela, que foi Prêmio Nobel da Paz em 93. Aliás, Desmond Tutu em 84, 1984. 9 anos depois, Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz, em 93. Os dois foram amigos de infância. Os dois viveram na mesma rua. Imaginem, 2 prêmios Nobel da Paz vivendo na mesma rua. Na África do Sul, em Joanesburgo, num distrito que se chama Soweto. Nelson Mandela foi advogado, ativista político, ficou preso 27 anos, foi liberado do presídio em 91, 93 ganhou o Prêmio Nobel da Paz, 94 ganhou para presidente da África do Sul. Desmond Tutu era sacerdote da igreja anglicana, arcebispo, um dos principais arcebispos da igreja anglicana, e foi Prêmio Nobel da Paz, 9 anos antes. Olha o que o pai de Desmond Tutu falou com ele. Meu filho, o pai de Desmond Tutu se chamava Zílio Tutu.
Zílio Tuto, falou com ele assim, vendo o filho conversar e discutindo e alterando o tom de voz, ele chegou para o filho dele e falou assim, meu filho, não altere o tom de voz, melhore as tuas argumentações. O que ele pediu para o filho dele? Compreensão. Meu filho, não altere o tom de voz, melhore as tuas argumentações. Imagine se nós colocarmos só esta frase em prática. Eu estou dando este exemplo. Agora, olha o que o André Luiz disse para a gente no livro Sinal Verde. Nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica. Ele não falou isso na nossa casa, não. Ele falou do pessoal da vizinhança. O pessoal da vizinhança conversa muito alto, vocês já notaram? Na nossa casa, todo mundo equilibrado, tranquilo, fala baixo. E o pessoal da vizinhança grita. O André Luiz pede, nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica. Imagine vocês, para quem está casado no primeiro ano, a mulher fala e o homem escuta. No segundo ano, o homem fala e a mulher finge que escuta. No terceiro ano, os dois falam e a vizinhança escuta. Porque não escuta o André Luiz. Entenderam? Então, você imagina, são coisas simples. Nós somos exemplos, mas ainda não estamos dando conta de exemplificar. Lá na frente, a gente vai lidar com uma questão que se chama dor. Nós, no papel de pais, os nossos filhos, que muitas vezes não entenderam. Nós vamos trazer algumas referências aqui, que é da orientação do Espírito de Camilo, além do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o lar, a primeira escola, nós, pais, primeiros professores. Eu estava numa instituição que falaram assim, Emerson, mas o que a gente precisa fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? Eu falei, nada. Nada. Nós temos que nos responsabilizar pela educação dos nossos filhos. A gente não precisa se preocupar com a escola. Se a escola der conta de passar o conhecimento, está de bom tamanho, porque a educação tem que vir de casa. Tem pais preocupados o que fazer para ajudar a escola a educar o filho dele. Gente, isso já significa troca de função. A escola não tem a função de educar o filho da gente, não. Mas os papéis estão invertidos. O filho tem que chegar na escola sabendo palavrinhas mágicas. Sabe os combinados que fazem na escolinha? Esses combinados têm que começar em casa. Muito obrigado, dá licença, me desculpe, por favor. Ele já tem que entrar na escola sabendo. Isso ele tem que entrar sabendo. Aí a gente não ensina e espera que a escola ensine para eles entrarem dentro de casa sabendo. O erro já está aí. E aí eu volto na questão do exemplo. Se a gente está dando exemplo, cobra. Agora, é simples? Não é simples. Minha filha, no ano passado, comprou, olha bem, no ano passado, quando ela estava no início do ano, 19 anos, comprou uma caixa de máscaras da Shopee. E aí ela comprou a caixa de máscaras, e aí eu estou vendo no grupo da família, que eu tenho 3 filhas, né? Eu, minha esposa e as 3 filhas, lá no grupo da família, ela está conversando com as meninas assim, meninas, comprei 2 caixas de máscara da Shopee, a Shopee mandou 10, kkkk, quer levar para você? Aí ela oferecendo para as irmãs para levar a caixa de máscara, uma para o escritório, outra para o estúdio, leva a caixa de máscara. Gente, eu não entro na rede, eu não respondo nada, eu falo nada. Eu fico 2, 3 meses sem falar alguma coisa. E para eu falar, alguém tem que perguntar, Mércia, você já mandou recado para mim? Eu respondia. Respondo? É porque você me pergunta. Se você não pergunta, se você fala assim, Emerson, estamos te aguardando lá na Casa Espírita. Eu não falo nem ok. Eu já agendei, para mim já estou aguardado. Tá claro? Já estou aguardado. Aí se ela fala assim, estamos te aguardando na Casa Espírita. Ok? Ela me perguntou, não perguntou? Aí eu respondo, ok. Eu não falo nada, eu estou vendo lá no grupo da família. Ah, então manda para mim, eu entrei e falei assim, filha, ligue para a Shopee
e pergunte qual o preço das 8 caixas de máscara que vieram a mais para você pagar, ou como que você faz para devolver as 8 caixas de máscara. Aí uma das irmãs respondeu assim, kkkk, papai está lendo. Que eu não respondo, mas não quer dizer que eu não leia. Eu aprendi a ler, isso é muito bacana. Eu estou lendo. Aí a outra fez aquela figurinha assim, como quem diz, né? Não estou sabendo de nada. Quando eu cheguei à noite, perguntei, filha, você ligou para a Shopee? Liguei, pai. Pai, foi até bom você ter falado que aqui eles fizeram um elogio que não é para mim, né, pai? É para você. Porque eles falaram que é a primeira vez que uma pessoa liga para poder devolver o que chegou a mais. Ou para perguntar qual o custo para poder pagar. Porque normalmente as pessoas ligam para reclamar que não chegou ou para reclamar que está estragado. Mas aí, pai, eles me elogiaram, me deram os parabéns e falaram então que eu posso ficar com as 8 caixas a mais, porque por eu ter feito esse movimento de honestidade. Eu falei assim, você chamou a atenção de quem te atendeu? Ela falou, pai, por quê? Eu falei, filha, primeiro porque ele não pode te dar de presente 8 caixas de máscara, porque ele não é dono da Shopee, ele é funcionário. A gente não pode dar de presente o que não é da gente. Ela foi arregalando o olho assim. Ela falou, tem outro motivo? Eu falei, tem. Você aceitou ser elogiada por ser honesta. É por isso que esse país está um desastre. A gente não tem que ser elogiado por ser honesto. Não. A gente tem que ser honesto e pronto, acabou. A gente tem que ser honesto, filha. Isso não merece elogio, não. Por isso que quando alguém faz, achei, não sei o que, devolvi. É página. No Brasil, vira capa de jornal, porque a pessoa devolveu o que ela achou. Mas não é dela. Mas aqui, aí ela olhou para mim, ela pegou e falou assim, pai, é muito difícil conversar com você. Ô, gente, é difícil, não é? Aí eu volto na questão do exemplo. A gente pode estar falando, estar tolerando, estar aceitando, estar compreendendo. A filha vai lá e me faz um trem desse, nascendo no lar espírita, assistindo culto no lar desde o ventre. Vocês estão vendo o tanto que é difícil? O problema é com ela? Claro que não, gente. O problema está no núcleo familiar. Nós estamos juntos por sintonia. Mas enquanto a disciplina no campo moral não estiver acontecendo, a disciplina no campo físico não acontecerá. Então, quando eu estou falando isso com ela, eu não estou falando para ela. Eu estou falando, inclusive, para as dificuldades que estão no meu estado íntimo. Entender o tamanho do problema? A gente está reunido no mesmo núcleo por sintonia. Dificuldades com um, dificuldades com o outro. E ali a gente vai fazendo trocas. Família é isso. E fazer troca é aprendizado, não é agressividade. Quando ele fala, o lar primeiro escola e pais primeiros professores, não é só primeiros professores nesta relação. Outro exemplo. Eu estava num seminário sobre família, aí eu falei do cuidado que a gente tem que ter com os filhos, para não se envolver não deixar os filhos virarem à noite no computador, etc. Aí uma garota levantou a mão e falou assim, eu falei, pode falar, minha filha, devia ter umas 100 e poucas pessoas lá. Eu falei, pode falar, filha. Ela falou assim, posso? Eu falei, pode. Ela falou assim, e quando a mãe da gente não tem disciplina no computador? Eu falei, como é que é? Ela falou assim, e quando a mãe não tem disciplina? Eu falei assim, filha, quantos anos você tem? Ela falou, 10. Eu falei, como que funciona lá na sua casa? Ela falou assim, eu vou deitar 9 horas, mora só eu e minha mãe. Eu vou deitar 9 horas. Eu falo para minha mãe que ela tem que desligar o computador 11 horas. Eu falei, e aí? E aí, quando dá 5 para 11 da noite, o meu despertador aciona 5 para 11. Eu grito do meu quarto, mãe, 5 minutos. E aí, o meu despertador desperta novamente 11 horas. Eu levanto, chego na porta do quarto dela, cruzo os braços e falo, mãe, está na hora. Eu falei, e aí? Minha mãe desliga. Quando eu chego lá e falo, está na hora, minha mãe desliga. Eu falei assim, filha, a sua mãe está aqui? Ela falou, está aqui do meu lado. Eu falei assim, minha senhora, isso é verdade? Ela falou, é.
Aí eu falei, então continuemos. Minha filha, sua mãe já te desobedeceu? Ela falou, já. Eu falei, quantas vezes? Ela falou, uma. Eu falei, o que você fez? Olha, foi assim, Emerson. Eu falei com minha mãe que estava na hora de desligar. Na hora que eu cheguei na porta, ela pegou, olhou para mim e falou assim, você quer saber de uma coisa? O computador é meu, quem sustenta essa casa sou eu uso o computador para trabalhar, eu uso o computador para jogar, e quem faz tudo sou eu, e quem manda em você também sou eu. Então você trata de deitar, porque quem toma conta disso aqui tudo sou eu. Eu falei, o que você fez? Ela falou assim, mandou eu deitar, eu fui. Aí, no dia seguinte, Emerson, quando eu levantei, minha mãe estava dormindo. E eu coloquei senha em tudo, travei o computador. Fui embora para a aula de manhã. Quando eu cheguei na hora do almoço, minha mãe estava em pânico, porque ela não podia nem trabalhar, nem jogar, nem conversar com ninguém, porque eu travei tudo. E aí a minha mãe falou que ela ia acabar comigo, que ela ia me matar, ia me bater. Eu falei com ela assim, a senhora pode me bater, eu não vou te passar a senha, a senhora está de castigo 24 horas, só passa amanhã. Eu falei, 24 horas? É. E ela falou que ela iria me matar. Eu falei, se me matar vai ser pior, que você não vai descobrir a senha nunca. Que eu vou morrer. E ela deixou a mãe dela de castigo 24 horas. A mãe dela não conversou mais naquele dia. No dia seguinte, quando ela levantou para ir para a aula, foi lá, destravou tudo, foi embora para a escola. Chegou na hora do almoço, a mãe dela estava numa felicidade plena, mexendo lá e tal. Ok. Aí ela falou com a mãe dela, mãe, se a senhora não me obedecer, não desligar o computador 11 horas, não desligar, eu vou te colocar de castigo 48 horas. A senhora ficou de castigo 24. Mas agora eu vou aumentar para 48, 2 dias. E se a senhora me desobedecer de novo, eu vou aumentar para 3 dias, 72. Então não me desobedece, não. A mãe pegou e falou assim, tá certo, minha filha, você tem razão. Nunca mais a mãe ficou de castigo. Aprendeu a lição? Aprendeu. Aí eu falei com essa mãe assim, não estamos no tribunal, mas vou te dar o direito de resposta. Aí ela pegou e falou assim, Emerson, a minha filha, ela está me ajudando a ter disciplina. Eu não tenho disciplina. E eu sinto que a minha filha veio para me ajudar no movimento de autoeducação. Eu estou aprendendo com ela. Isso, tudo que ela falou que é verdade, eu não tenho nem onde pôr, nem onde tirar. Tudo é verdade. Eu não brigo com ela por ela estar sendo sincera, porque ela está me chamando a atenção, mas é com sinceridade. Não tem raiva lá em casa, não tem agressão, não tem grito, não tem confusão. Ela está certa. Ela está certa. E eu estou aprendendo com ela. Isso que essa mãe me falou está no Livro dos Espíritos. Quando fala para nós a respeito da criança, por volta da pergunta 380, 81, 82, 83, ele vai colocar para nós ali que as crianças são espíritos maduros e esses espíritos maduros que habitam o corpo da criança, inúmeras vezes vêm para nos ensinar. Eu não estou dizendo que as crianças estão cheias de razão, não. Nós não podemos desprezar o nosso discernimento. E em contato com a pessoa que a gente elegeu, esse discernimento duplica. E se não tivermos o contato com essa pessoa aqui, seja por uma separação, seja por uma gravidez independente, se não tivermos a outra pessoa, nós temos uma proteção da espiritualidade inenarrável. Pode falar. Então, para atender a mãe, ela falou assim, professora, eu vim aqui, eu preciso muito que você converse com a minha filha, porque ela escuta, ela não escuta. Vai levar problemas domésticos para que eu, professora, pudesse auxiliá-la. Né? Então, a mãe não consegue lidar com que a filha escute, então ela foi até mim. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Como professora, agora eu estou tendo que ser a mãe da menina também. Eu fiquei meio sem saber o que. Então, o que você vai fazer, sempre que isso acontecer, para quem mexer com escola, a gente nunca invalida o pedido de uma mãe. Quando ela chega para você e ela fala, a minha filha te escuta, ela está pedindo o quê? Socorro. Ela está pedindo socorro. Então, nós vamos fazer o melhor que a gente puder, mas chamar essa mãe depois e ter uma prosa com ela.
Por quê? Ela precisa retomar a autoridade, porque você não vai ficar na vida dessa garota ao longo do crescimento. Não vai ficar. Você vai ficar por um tempo determinado. Então, de quando em vez chamar essa pessoa e trocar uma ideia com ela, significa o quê? Conscientizá-la para a responsabilidade. Ela te pediu socorro, você socorre e depois começa só com auxílio, porque ela tem que tomar as providências, né? Porque se não tomar, o que acontece com os nossos filhos? Eles vão o quê? Inverter, daí a pouco eles estão manipulando toda a situação. E aí, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo coloca para nós assim, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, está intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe. No item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Olha a ingratidão dos filhos e os laços de família é uma mensagem de Santo Agostinho. Olha dos parágrafos que Santo Agostinho inicia, ele diz assim, desde o berço. Aliás, antes disso, eu quero perguntar para vocês, quando a gente vê uma criancinha no calor, 1 ano e meio, com aquela pança, ela deitada, dormindo, só de fraldinha, aquela pança do lado de fora, que é a coxa, que dá vontade da gente dar uma dentada. É ou não é assim? Dá vontade de a gente comer o menino? Quando ele entra na adolescência, a gente arrepende por que não comeu. De tanto que ele irrita a gente. Mas aí olha o que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca para nós. Desde o berço, aquela criancinha que a gente olha lá, cabelinho enrolado, dormindo, todo mundo olha e fala assim, parece todo mundo fala a mesma coisa. Nunca eu fui numa casa que falou assim, nunca que eu fui numa casa que falou, não, parece o capeta. Nunca. Ele pode até se transformar depois, mas ninguém nunca falou. Todo mundo olha e fala, parece um anjo. E aí Santo Agostinho diz assim, desde o berço, as crianças manifestam as tendências, boas ou más, trazidas de passado. O que Santo Agostinho está dizendo para nós? Que de anjo eles não têm nada. Não tem nada não, está no Evangelho, gente. Desde o berço manifesta tendência boa ou má, já não é anjo mais. Porque o anjo, ele não tem tendência má. Ele é bom o tempo todo. Desde o berço manifesta. Primeira atitude que a criança, bebê, manifesta, manipulação dos pais. A hora que ela descobre que chorar tem colo, acabou. O inferno começou ali. O inferno começou ali. Por quê? Ela já ganhou o colo. E ela vai chorar, e vai chorar, e vai chorar. Ela ganhou o colo. Tá claro? Manipula. Entenderam? Aí eu volto na última, essa frase que eu trouxe do André Luiz, é um parágrafo. Na última frasezinha desse parágrafo, ele diz o quê? Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Ou seja, a educação dos nossos filhos, repetindo a frase toda, maternidade e paternidade são ministérios sublimes. O lar, a primeira escola. Os pais, os primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Que hora que a gente começa a educar os meninos? No ventre. Tranquilo para todo mundo? Só o Emmanuel que pensa diferente. Emmanuel diz assim, e aí fazendo referência ao livro Vida e Sexo, no capítulo 13, intitulado Namoro, nos 3 últimos parágrafos deste capítulo, ele coloca para nós assim, os futuros habitantes daquele lar de casais enamorados, eles já começam a conviver com aqueles que serão os seus pais. Muitos dos nossos filhos, gente, eles já começam a conviver conosco antes de engravidar, antes de casar. Já vai vendo a predisposição por sintonia. Eles já começam a conviver. Eu não sei se vocês já notaram, se já aconteceu com vocês, algum movimento que você fazia quando você estava lá na adolescência,
Ou o jeito que você dormia na cama, hoje você vê seu filho, sua menina dormindo, gente, igualzinho a mim quando eu tinha 13 anos de idade. Ele está fazendo igualzinho a mim quando eu... Já passaram por isso? Vocês já gritaram? Por exemplo, hoje você tem seu filho ou sua filha que grita, que aumenta o tom de voz ou que desrespeita. Vocês já pensaram se vocês fizeram a mesma coisa com os pais? Ou todos nós aqui éramos anjos e recebemos os demos na nossa casa? Aí quando eles começam a gritar conosco, a gente fala assim, gente, mas aonde esse menino aprendeu isso? Eu não grito dentro de casa. Eu não grito hoje. Mas ele me viu no meu movimento juvenil. Tanto que o Emmanuel coloca, desde o movimento de enamorados, eles já vão convivendo com aqueles que serão os seus futuros pais. Olha a programação espiritual. Tá claro? Aí, nós vamos lá num livro que se chama Desafios da Educação. O livro Desafios da Educação é um livro só de perguntas e respostas. Só. O Raul Teixeira faz perguntas e o Camilo, o orientador espiritual dele, responde. Raul pergunta, Camilo responde. Tem perguntas lá simples e ao mesmo tempo profundas. Eu normalmente peço às famílias, os casais, que adotem o livro no culto no lar. Desafios da Educação. Por que eu peço para a gente adotar o livro? Vou dar exemplo para vocês entenderem. Desafios da Educação. De Raul Teixeira. Vou pegar um exemplo para vocês. Perguntas que aparecem no nosso movimento. Como lidar com aqueles casais que utilizam dos motéis para os seus encontros sexuais? Como lidar com esses casais? É a pergunta de número 38. Como lidar com o alcoolismo e tabagismo no núcleo familiar, vindo a partir dos filhos ou não? Como lidar? É a pergunta de número 63. Aí, ele pergunta para nós que hora nós devemos falar sobre sexo com os nossos filhos. A gente pode oferecer brinquedos agressivos para os nossos filhos? Armas de brinquedo para os nossos filhos? São perguntas simples que estão lá no livro. Como lidar com aqueles pais que dizem para os filhos assim, vou dar ao meu filho tudo que eu não tive? Escutamos isso ou não? Escutamos. Como lidar com essas informações dos pais, vou dar ao meu filho tudo que eu não tive? Então, são perguntas sobre família, relacionamento familiar, relacionamento conjugal. Perguntas simples. Mas eu quero trazer para vocês uma pergunta que é a pergunta de número 14. Como lidar com aqueles filhos que não querem estudar? Filho entrou na adolescência, quer estudar. O que fazer? Vocês não fazem nada? Deixa para lá? Tem que estudar. E se ele não for? Tem que insistir. E se ele não for assim mesmo? Tanto bate até que fura? Funciona assim? E se ele não aceita assim mesmo? Tem que ter, não tem? Quer dizer, a consciência do espírito, dependendo da evolução dele, ele não tem parâmetros para fazer a distinção de uma coisa com a outra. Então tem que ir, tem? Mas e se não for? Porque o Camilo responde é se não for. Isso tudo faz parte da insistência. Se a gente estiver ensinando em casa, disciplinando e tal, eles vão. Mas e se ainda assim não for? Eles não querem estudar. Aí o Camilo responde. Leva. Vai conseguir.
Ele já sabe os pais que tem. Aí o Camilo responde assim: se não quiserem estudar, isso não é problema. Está na hora de começar a trabalhar, para valorizar o trabalho e as conquistas, como que elas acontecerão com estudo ou sem estudo. Terão conquistas, com estudo ou sem, mas... Aí o Camilo responde: e aquele que não quer nem estudar e nem trabalhar? Tem ou não tem esses? Oh. Já não quer ter responsabilidade. Mas e se fizer nenhuma coisa melhor? O que a gente faz? Os pais vão ter que resolver. Mas e a resposta do Camilo? Camilo não responde assim: resolva lá os pais, graças a Deus. Nem consegue imaginar. Aí entra o que eu coloquei no início. Qual que é o ditado? A palavra convence. O exemplo, mas transforma. Aí o Camilo responde assim. E aí fica claro entendermos aquele grupo de jovens que entraram na educação nem estudar, nem trabalhar. E aí, olha, mas ele acrescenta, mas não é difícil entendermos que foram crianças mimadas. Aí chegou no ponto que você trouxe. Que foram crianças mimadas, que receberam tudo dos pais e agora eles manipulam os pais. Então aprenderão através da dor. Aprenderão. Como os pais não são eternos, o problema é que nós teremos dor dos dois lados, dos filhos e dos pais. Mas naquele momento de oferecer, faltou disciplina. Faltou disciplina. Está claro? Até porque no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa mesma mensagem, a ingratidão dos filhos e os laços de família, no item 9 do capítulo 14, olha o que ele coloca. Se os pais fizeram tudo pelos seus filhos, permaneçam com a consciência tranquila, independente do produto que esse filho venha a dar. Se ele coloca, se fizeram tudo pelos seus filhos, não é tudo de benefício material, gente. Não é benefício material. Se fizeram tudo do lado consciencial, do lado emocional, do lado educacional, fizemos de tudo? Fizemos. Se eles se transformarem em grandes pessoas honestas, leais, trabalhadores, sinceros, dignos, ótimo. Se eles se transformarem em marginais, a escolha é deles. Está claro? A escolha é deles. Aí seria mais grave. Agora, muitos desses que abraçam a marginalidade não estão ligados à falta de educação. Muitos vêm na educação. Vêm na educação. Só que eles abrem mão de absorver e preferem atender à própria índole, o passado. Exemplo. No capítulo 12 do livro Missionários da Luz, tem uma senhora que se chama Anacleta. Anacleta vai reencarnar e ela está conversando, esse capítulo se chama Preparação de Experiências. Anacleta vai reencarnar e aí ela encontra com o espírito de Manassés e André Luiz e Manassés fala com ela assim, então, minha irmã, tudo pronto para a sua reencarnação? Tudo tranquilo? Ela olha para ele e fala, Manassés, tranquilo você sabe que não está. A luta vai ser grande. Aí ele fala assim, mas você estudou muito, você está cheio de qualidades, vai dar tudo certo. Ela fala assim, você sabe que não é tão simples assim. Aí abraça os dois e tal, e ela vai embora. Aí o André Luiz pergunta assim, Manassés, eu posso saber o porquê da preocupação dela? Pode saber. Na encarnação anterior, ela estava casada e teve 4 filhos, 3 rapazes e uma moça. E os meninos sempre foram dóceis, sempre foram crianças saudáveis, sempre foram crianças sensíveis. E ela sempre beneficiou em tudo que eles queriam, ela sempre beneficiou os filhos. Jamais ela conseguiu colocar limite para eles, mas o marido, ele sempre insistia que não precisava de oferecer tudo aquilo. O marido trabalhador, tão envolvido com ela na educação dos filhos, mas aí os dois entravam em rota de colisão.
Ele pedia para ela colocar limite e ela oferecia préstimos. Ele pedia e ela oferecia préstimos e ele não conseguia colocar rédea. Então, ela sempre justificava, os nossos filhos são bons, são pessoas boas, são crianças boas, só que eles foram entrando na adolescência, ganharam a fase adulta e chegaram sem limite. E aos poucos, envolvidos com os excessos, cada um foi desencarnando, chegando mais cedo de retorno ao plano espiritual. Quando ela desencarna, descobre os 4 filhos envolvidos nas trevas do sofrimento. E ela começa a lutar interminavelmente para ajudar no resgate dos 4 filhos. Depois ela continua lutando, estudando, aprendendo, com o objetivo de receber os 4 filhos de volta. E aí, já para corrigir os excessos nos quais eles se envolveram. Ela vai renascer, e aí, agora a reencarnação atual. Ela vai renascer e ela vai receber os 4 filhos outra vez. Vai se casar. O primeiro filho vai vir com uma deficiência mental. Os outros 2 filhos virão com deficiência física. E a menina virá com transtornos mentais, mas sem nenhum problema físico. Mas é a única que ela vai ter como coadjuvante na educação dos outros 3 irmãos, porque ela vai ficar viúva após o nascimento do 4º filho. Entenderam como vão chegar os 4? Louvado seja Deus! Tá claro? Imaginem vocês quando a gente vê essa mãe, esses filhos, a gente fica assim, meu Senhor, a gente morre de compaixão, porque a gente não sabe a história. Pode falar? Ele não está poupado, ele vai trabalhar de uma outra forma, mas o compromisso dele, de forma direta com os meninos, ficou muito reduzido. Por quê? Porque ele fez de tudo para que os filhos tivessem uma outra direção. Ali, naquele contexto, né? Tá claro? Então, vocês imaginem, por outro lado, a partir do momento que ela recebe os filhos, mas ela tem que receber, ela vai receber do jeito que ela os deixou. Eles estão comprometidos pela falta de disciplina. E ela vai receber com o encargo do descompromisso com o limite. E ela vai ter que educá-los. A gente não pode não querer vir de novo. Pode, é uma beleza. A gente pode não querer vir? Pode, não tem problema nenhum, a espiritualidade espera. Porque Deus, gente, se tem um negócio que Deus tem, é a tal da paciência. Por quê? Porque, veja bem, a gente pode não querer e pode não ser na próxima encarnação. Que é isso aqui. E é isso mesmo, quando a gente vê o tamanho da dor, não, esse eu não vou suportar. Mas aí vamos voltar lá à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Suprema, pode parar na palavra suprema. Gente, suprema. Deus vai sofrer? É supremo, gente. Ele fez um negócio. Tem hora que eu até fico revoltado com esse trem que ele fez. Mas ele fez, eu vou fazer o quê? Que se chama lei. E aqui, na lei, ele não sofre, não. Sabe por que ele não sofre? Porque ele é inteligência suprema. Tudo está dentro da lei. Se eu plantei os filhos indisciplinados, inconformados, insatisfeitos, sem limite, eu vou recebê-los depois para plantar o limite, para plantar a conformação, para plantar a disciplina. Eu vou receber. Pode demorar 50 anos, pode demorar 3 séculos, pode demorar 2000 anos. Eu vou receber, porque está na lei. Está na lei. Entenderam? Se a gente fizer um movimento de melhora, se fizer um movimento de melhora, como coloca para nós no livro Os Mensageiros, se eu não me engano, no 2º capítulo, ou no 1º capítulo do livro Os Mensageiros. Não, peraí, não é Os Mensageiros, não. Obreiros da Vida Eterna. Ou o 1º ou o 2º, que tem esse exemplo que eu vou dar para vocês,
um palestrante lá no plano espiritual, falando do quadro dele. Ele se chama Albano Metello. Albano Metello, aí ele fala do trabalho dele, mas certa vez ele começou a deixar para trás outras dificuldades, e já que as pessoas não queriam caminhar, e ele saiu caminhando sem olhar para ninguém, porque ele não podia perder tempo na encarnação, e isso ele contando no plano espiritual na palestra dele. Quando em determinado momento, quando ele fala assim, depois de vencidas as principais barreiras na minha construção do processo evolutivo, eu estava caminhando no plano espiritual e vi apressadamente passar por mim enfermeiros e macas, para lá e para cá. E aí, quando ele viu apressadamente, ele perguntou o que estava acontecendo. Chamou um dos enfermeiros e perguntou o que estava acontecendo. Aí o enfermeiro falou assim, você não está sabendo não? O nosso Senhor Jesus Cristo está visitando as trevas para resgatar aquelas almas que estão abertas para receber a luz. E aí ele tomou um choque quando ele escutou essa informação. Se Jesus está visitando as trevas, o que ele está fazendo que ele não estava resgatando quem ele deixou para trás? E aí ele fala no plano espiritual, ele começa a fazer um movimento de retorno para saudar aqueles que ele deixou pelo caminho. Entendeu? Então a gente pode deixar? Pode. Vem um de cada, pode, não tem problema, porque Deus também não tem pressa, porque a inteligência é suprema, ele não tem pressa, hein? Pode parcelar, é uma beleza só, isso tudo a gente pode fazer, tá claro? Agora, vocês imaginem, o que precisa ficar para a nossa cabeça? Precisa ficar, que a gente tem que ter disciplina nessa condução, na condução do relacionamento que a gente elegeu, na figura da pessoa que está do nosso lado, na relação com os filhos. E aqui, gente, eu estou falando do nosso lado, pode ser pai e mãe, sexo masculino e feminino, como pode ser 2 do sexo masculino ou 2 do sexo feminino. Mas resolveram se unir, que se unam, que se respeitem. Resolveram educar, que se proponham a educar, a ensinar, a exemplificar, independente de gênero. Independente de gênero. Aí me perguntaram assim, Emerson, mas hoje, né, com essas questões do século XXI, casais de homossexuais assumindo educação, esses meninos vão ter problema lá na frente? Que não sei o que eu falei, olha, não tem pesquisa falando a respeito disso. Mas, pela colocação que você está me fazendo, parece que os filhos de héteros são todos ótimos. Os filhos de homos é que terão problema. Basta olhar o mundo. A maioria dos problemas que nós temos são dos héteros. Então, nós temos que tirar o estigma das nossas relações, porque senão a gente sai perturbado do mundo que a gente mesmo está vivenciando. A gente tem que tirar isso. Tá claro? Mas se nós tivermos disciplina, assumindo valores morais que a gente tem condições de estar passando para eles, a questão está resolvida. Agora, eles poderão nos ensinar? Claro, a relação é de troca, o tempo todo é troca. Mas se a gente não der tempo de fazer a troca, aí nós vamos fazer as parcerias com Deus. Parcela, manda um de cada vez. Não, e você vai, fica um tampão lá, quando você volta para receber de novo aquilo que você não soube fazer. Você acredita? E ainda bem que eu cito o capítulo, o autor, a entidade, eu cito tudo, porque se tiver dúvida, lê lá. Ah, mas o Emerson fica falando isso. Eu? Falei nada. Tem hora que eu até fico indignado com Deus por ele ter feito uma lei tão perfeita, porque ele podia ter colocado umas falhas. Não, ele não pensou na gente, ele só pensou nele. Ele está todo tranquilo lá e a lei está comendo solta aqui na terra. Tá claro? Gente, olha só. Era o que tínhamos para trazer. Claro que esse tema, ele não se fecha. Esse tema não se encerra. Mas eu espero que tenha valido a pena as reflexões. Num outro momento a gente vai voltar, ou para continuar, ou para trazer outras observações. Eu vou agradecer a paciência de vocês. E até breve, se Deus quiser. Oi, meu filho. Pode falar.
são espíritos em evolução que nós temos a tarefa de orientar para eles melhorar o grau evolutivo deles. Então, já que você disse essa frasezinha, essa pincelada, eu vou trazer para vocês, para a gente fechar, um versinho do Khalil Gibran, no livro Profeta, no capítulo Os Filhos, que ele diz para nós, vossos filhos não são vossos filhos. E aí ele chama a atenção para a questão do sentimento de posse, que a gente acha que é dono do filho. E ele fala assim, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora viva convosco, não te pertence. Olha que bacana isso. Vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. São filhos e filhas do encontro afetivo, do encontro sexual, do encontro emocional, do encontro espiritual. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós. Nós, no papel de pai, somos instrumento. Vem através de vós. Mas não de vós. Não é um pedaço da gente. Não é uma parte da gente. E embora viva convosco, não te pertence. Isso. Está me esquentando muito longe. Não, e pior que a gente fala, Senhor, eu não estou com graça. E a gente tem que chamar a atenção dele, porque ele entende a nossa dificuldade. É isso mesmo. Se a gente está como tutelado, a paternidade não saiu, não. Mas lá a gente fez questão de levar a tutela até o final. Tá certo? Gente, eu vou agradecer a paciência de vocês. Se vocês não se importarem, eu vou sair não a francesa, porque eu já estou contando para vocês, o francês não conta, ele vai embora. Eu vou sair brevemente, porque eu ainda vou no abrigo. Na realidade, meu nome, eu esqueci de falar com vocês, só falei meu nome. Meu nome é Emerson Pedersoli, eu sou de uma casa espírita que é o Lafran, o Lar Fraternidade Maria de Nazaré. É também um abrigo com crianças e adultos especiais com paralisia cerebral. Quem tiver a chance de conhecer, a gente marca uma visita lá, ok? Eu vou agradecer a paciência de vocês, mas como eu ainda vou passar no abrigo, eu não vou aguardar o encerramento. Combinamos? Até breve, se Deus quiser. Vocês desejaram um copo com água, mas eu tomei tudo. Então, encerrando, né, a palestra dele aqui, eu ia fazer até no início, mas como eu conheço muito como ele fala, eu deixei para falar no final se ia coincidir realmente com aquilo que eu queria trazer no início. É pequenininho, não vai tomar tempo, não. Família, ele falou de família, né? Então, aqui, o Instituto da Família é uma escola em que todos os que o constituem são, ao mesmo tempo, mestres e aprendizes uns dos outros. Se o homem não sabe amar os que integram o seu pequeno universo familiar, como haverá de amar a humanidade? Dentro do lar, quase sempre, encontramos os nossos maiores desafios. Ninguém conseguirá avançar deixando para trás problemas que não resolveu. Sem saudar os nossos compromissos kármicos na Terra, não nos sentiremos livres para os nossos anseios e expansão espiritual, em demanda a outros páramos da vida. A nossa responsabilidade primeira é para com aqueles que nos integram à parentela. Não aleguemos falta de afinidade para justificarmos nossa deserção aos compromissos afetivos. Nos múltiplos desencontros familiares em que se vê envolvido, o espírito é chamado a um acerto de contas consigo mesmo. O familiar problema é um instrumento de aprendizado para os que o rodeiam, um credor que nos bate à porta, reclamando com justiça o que lhe devemos. Desarmemos o coração em casa
e sejamos gentis com todos os que convivem conosco, se almejamos aprender a viver. A oração e a alegria, o respeito e a indulgência são flores que deveremos cultivar todos os dias no jardim de nossas afeições familiares. Então, foi o resumo de tudo aquilo que ele deixou aqui para nós. Agora vamos a um tanto de avisos. A Rosinha pediu para me deixar claro aqui que sábado, dia 10/6, né, terá a 5ª oficina Economia Doméstica. Venha aprender a reaproveitar frutas e legumes às 9 horas aqui no Lares Unidos. Vai ser a Angélica que vai fazer esse encontro e mostrar para nós o valor dos alimentos e o que podemos fazer com a sobra desses alimentos. Né? Não vou jogar resto de beterraba fora, nem de cenoura, nem disso, daquilo, e vamos reaproveitar. Vamos fazer bolo de cenoura, vamos fazer bolo de tudo, né? Que a gente pode aproveitar. E vou falar do atendimento fraterno, às 19h30, toda terça-feira. A evangelização, sábado, às 9 da manhã e às 15h30 à tarde. Dizer que a biblioteca... Quer falar, Mariana? A biblioteca às 21 horas, né? Quando saem daqui, a biblioteca está lá à vontade para vocês. Não esquecer da água fluidificada que você põe para fluidificar ou ali, ou na sua casa, no dia do seu culto. A gente coloca aquela água para fluidificar e dá para você colocar no filtro e valer para a semana inteira, até o próximo culto, para você, a sua família e os visitantes da sua casa. Ou aquele que passa na nossa porta e pede um copo d'água. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se eu esquecer, me fala aí, viu, Messa? Porque tem muito tempo que eu não estou na mesa. A próxima terça-feira, dia 13, o tema central, né, é renovando atitudes. No dia 13 vai ser Eu Não Merecia, com Vânia Perdigão. Tá? Às 20 horas aqui, comigo também. Eu vou sortear agora o livro. O meu número é 21. Quando eu estou aí, eu não ganho nunca. Às vezes, na mesa, eu vou ganhar algum. Sete. Tá vendo aí, ó? O primeiro que eu tiro não sou eu e é assim, ó. Eu tiro quando eu não li. Qual que você quer? Agora o segundo. O segundo é encontro com mestres no Oriente. Ó, bonito. Maria Helena André. 46. Não? 23. Ou meu 21. 23 não, gente? R$ 39. Ó. Ô, Lili, você ganha muito livro aqui. Toda semana ninguém. Obrigada. Boa leitura. Pode. E é para falar para todos agora, mas eles estão voltando a participar do festival de calma. Tem a gente que confecciona, né, os caldos, tem o pessoal que pica, tem o pessoal que vai trabalhar nas barracas, lavar as vasilhas. Então a gente criou um link, está lá no grupo do Lares Unidos.
É só vocês clicarem lá no link que tem lá o dia e o horário, cada um coloca o seu nome, qual dia que pode ajudar, qual horário. Nós vamos precisar de muita ajuda, viu? É só isso. Obrigada. 8 e 9 de julho. As contribuições de doação de alimentos que você fala, a gente vai, aí isso vai ficar no mural lá embaixo, tá? O que cada um vai poder doar. Mas aí esse link é só para trabalhar. Obrigada. Pronto. Então, agora nós vamos agradecer a Deus a oportunidade de termos uma dessas, né? Aprender mais, daqui eu acho que eu não fiz nada até hoje. Está faltando uma coisa. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade que temos de sempre estar recebendo mensagens, exemplos, para crescer no nosso, para a gente aperfeiçoar mesmo, né? Que Jesus nos ilumine o nosso caminho, proteja a nossa caminhada e que esteja conosco sempre, hoje, agora e sempre. Vamos com Deus e aquele que estiver necessitado de paz, é só seguir o caminho de paz e aguardar. Nós estaremos. Fiquem em paz, que o Senhor nos acompanhe.